Bom dia, tenho 26 anos e aos 19 entreguei a minha honra, lá ela, como chamamos a virgindade no interior de Pernambuco, a um homem 26 anos mais velho. Na época, tanto eu quanto meus pais acreditávamos que ele cuidaria de mim e me proporcionaria um lar seguro. Se isso fosse verdade, ele casaria antes de te comer. No entanto, apesar do consentimento de meus pais, a relação evoluiu para abusos físicos e psicológicos, o que me levou a retornar para a casa deles. Você casou na igreja ou você foi só concubina dele? Isso é uma coisa muito relevante que não foi mencionada aqui. Venho de uma família muito católica, procuro seguir os ensinamentos de Deus e aceito que Jesus é nosso Senhor e Salvador. O que torna toda essa situação ainda mais delicada para mim do ponto de vista moral e emocional. Com vergonha da situação e por vir de uma família humilde, senti-me na obrigação de assumir responsabilidades financeiras dentro de casa. Com esforço, me formei em engenharia de produção. Meus parabéns, Wesley também. Conquistei estabilidade profissional e hoje tenho como objetivo, até 2028, sair do Brasil junto com meus pais. Meus parabéns. Recentemente, surgiu a oportunidade de eu ter um filho, contando com o apoio deles na criação. No entanto, não vejo, de forma realista, a possibilidade de encontrar alguém para casar e construir a família comigo, considerando a minha idade e o fato de eu não ser virgem. Diante desse contexto, qual seria a melhor opção para mim? Estabelecer um contrato de coparentalidade com alguém decente, ou optar por inseminação artificial, ou seguir pelo caminho da adoção. Além disso, gostaria de uma análise honesta e realista sobre a possibilidade de eu, nas minhas condições atuais, ainda encontrar alguém disposto a construir um relacionamento sólido, cuidar de mim e formar uma família. O caminho da adoção depende de uma vocação e de um chamado especial. Você tem sobrinhos? Se sua irmã ou seu irmão morresse, você não criaria o seu sobrinho alegremente? Pois é, esse é um gatilho que determina a vocação, sim ou não, para a adoção, como aconteceu com João e Nossa Senhora. 3 coisas que eu precisava saber aqui. Primeiro, você foi concubina dele ou você casou com ele? Número 2, esse homem adquiriu segundas núpcias, ele tem uma concubina, ele tem uma família estruturada. Se ele nunca teve filhos esperando você, ele é digno de não ser, pode não coabitar com você, mas que seu filho que saia do seu ventre seja dele. E a terceira pergunta que você nunca deixou claro aqui. Se você casou na igreja com esse homem e você nunca mais deu a outro homem, e esse cara nunca adulterou e nunca deu motivo para anulação desse casamento, você é ou não, perante a Deus, a esposa desse homem? Pois é, sem saber a sua idade, sem saber a idade desse homem, sem saber a sua condição civil e a condição sua e dele em relação a esse casamento e das nulidades, eu não posso lhe dar um parecer que satisfaça a vontade de Deus. O que eu posso lhe dizer é, se o casamento foi nulo, você é solteira. E, se o casamento foi válido, você é esposa dele. Agora, se ele morreu, você está livre. Lorde Magnata. Tenho 31 anos, casado e pai de 3 guris. Meus parabéns. São como flechas em seu alforje, garanhão. Conheci minha esposa quando ainda éramos crianças, na igreja. Começamos a namorar na adolescência e nos casamos virgens. Eu fui o único homem dela e ela a minha única mulher. Grande honra. Nossas famílias também são cristãs. E o trisavô dela foi o responsável pelo evangelho do meu avô. Caralho, que honra, que história muito bonita, velho. Trabalhei e estudei muito entre meus 20 e 30 anos. Sou líder de uma equipe de engenharia de software em uma grande empresa. Tenho mais de 14 anos de experiência na área, falo 3 idiomas, trabalhei com projetos gigantescos e de impacto nacional e internacional. Rapaz, quando eu crescer eu quero ser você botou pocando. Tenho um salário de mais ou menos 30 conto mensal, mais os benefícios excelentes. Vivo muito bem. Porém entendo que a farra está prestes por acabar por conta da inteligência artificial, que iria destruir muito emprego e o colapso da sociedade moeda como um todo. Será brutal, será medonho, magnata. Durante parte da minha vida, meu objetivo era sair do Brasil, Europa aos Estados Unidos. E em 2019, pude trabalhar na Alemanha durante um curto período de 3 meses. Naquela época, pude ver de perto a desgraça que veio pela frente. Eu lhe garanto, velho. A Alemanha morreu. Entendo que a Europa está lascada e é questão de tempo para o islamismo subjugar o continente. Nos Estados Unidos também ficou difícil. As Big Techs não dão mais home office e a maioria fica em cidades malditas. É verdade. Nova York e Califórnia são lugares satânicos. Sou cristão presbiteriano. Mas, fucker, nós somos presbiterianos. Lembra de Cacete e Planeta? E cada vez mais sinto em meu coração... Inclusive eu lembrava de Fucker and Sucker em várias passagens da polícia. Que o Fucker and Sucker aceitava a porra toda. Ele aceitava tomar tiro, morrer, ser roubado. Agora na hora de dar ele dizia, mas fucker, nós somos presbiterianos, você lembra disso, velho? Inclusive, eu assisti dezenas de cultos presbiterianos, tanto em Palmas quanto na Mackenzie. E cada vez mais, sinto em meu coração o desejo de seguir o exemplo dos puritanos, vender todos os meus bens e sair para a nova terra junto de pessoas de pensamento e compromisso semelhante e formar uma nova sociedade de alto rigor moral. Pois é,
a Bíblia repete dezenas de vezes o tema da fuga pela libertação, que é o que nós celebramos na Páscoa. Ter uma propriedade rural grande, plantar minha comida, tratar minha água, gerar minha energia, homeschooling, etc. Você não precisa ter uma propriedade rural grande para viver em volta de pessoas que têm os seus valores. Você, fazendo o que você faz, sendo professor universitário e programador, você já gera dezenas de vezes mais valor do que qualquer trabalhador rural. Sem desvalorizar o trabalhador rural, mas você sabe que você pode automatizar o trabalho de centenas deles. E o seu é bem mais difícil. Rapaz, você não precisa se afastar da cidade para viver em uma sociedade com valores semelhantes aos seus. O nome disso é igreja. Inclusive, aqui no Paraguai, em diversas cidades, existe uma casta da sociedade, que são os menonitas, que só casam e se relacionam entre si e estão presentes na maioria das cidades. E nem por isso eles se misturam, até mesmo em onde eles moram, com o resto dessa população. Enfim, buscar algo sustentável para viver uma vida simples. Considerando os prós e contras, que lugar entende ser uma boa terra para uma nova sociedade puritana do século XXI? O que acha da